Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é José Araújo, sou cardiologista, faço medicina integrativa há aproximadamente 15 anos, tá? E o meu objetivo, a partir de hoje, é gerar algumas lives e, posteriormente, nós iremos fazer o curso com o objetivo de orientar vocês o que significa medicina integrativa ou medicina funcional, tá? Essa live de hoje, ela vai ter como título ou como assunto, tópico, a diferença entre o que é medicina integrativa ou funcional e nutrologia. O porquê disso? Quer dizer, a minha experiência no consultório do meu dia a dia é muito comum, tá? É o básico, ou até mesmo na marcação, no agendamento das consultas, vocês acharem que a nutrologia é igual à medicina integrativa. E o nosso objetivo hoje é que eu mostre a vocês que exatamente as diferenças das duas especialidades, tá? Na verdade, vocês vão ver que são complementares, tá bom? Mas a medicina integrativa, pelo próprio título, já mostra que ela é mais completa. Então, vamos iniciar explicando a vocês que a nutrologia, na verdade, é uma especialidade médica e, por isso, ela tem uma Associação Brasileira de Nutrologia, certo? E que o conceito de nutrologia é o quê? Uma especialidade médica, portanto, é feita por médicos que estudam, na verdade, o quê? A ação dos alimentos, se são eles benéficos ou maléficos, tá? Como as vitaminas, os minerais, tanto as gorduras, as proteínas, os carboidratos. Quer dizer, o objetivo da nutrologia é estudar a função, como agem esses nutrientes em seu corpo. E nutrologia, isso é importante que fique fixada, ela é uma especialidade médica, tá? Apesar de nós estarmos falando de nutrição, nós estamos falando que é o médico e que orienta vocês a questão nutricional, tá? E por isso você tem congresso, você tem curso na especialidade médica, quer dizer, com o apoio do Conselho Regional, tá? Você tem os médicos que têm essa especialidade. Por que eu estou frisando, na verdade, exatamente isso? Porque a gente tem que entender que o médico, o nutrólogo, é diferente do nutricionista, tá certo? Por quê? Porque o nutricionista, nós sabemos que ele não tem a formação da medicina, enquanto o nutrólogo, ele é um médico que vai falar especificamente de nutrição, mas ele tem uma formação anterior, normalmente ele é gastro, ou ele é endócrino, tá? São especialidades que têm uma relação com a nutrição. O nutricionista, como nós sabemos, eles não têm a formação anterior, eles são nutricionistas. Mas se você vê na prática, na verdade, o que o nutrólogo faz? O nutrólogo, ele prescreve a sua nutrição. O que o nutricionista faz? Também a mesma coisa. Então, na verdade, o nutrólogo está muito mais próximo de ser um nutricionista do que ser um médico integrativo. E aí vocês vão entender o que eu vou falar. Outro ponto fundamental que a gente tem em mente, para a gente quebrar esses obstáculos que a gente tem em mente, é: será que a medicina integrativa é algo sério, tem baseado em evidência, ela é feita em algum local, algum país que tenha referência? Isso é o início agora que eu vou mostrar para vocês, certo? Por quê? Que existem centros nos Estados Unidos no qual você vai ter como a Cleveland Clinic, você vai ter programas específicos para os pacientes, certo? Então, por que a gente está colocando para vocês a clínica Cleveland? Porque é uma clínica de referência mundial, tá certo? E você vê que a clínica de Cleveland tem o seu tratamento, o seu setor de medicina integrativa, tá certo? Em que você vai ter a medicina funcional, em que você vai ter, como nós vemos em diante, vários programas para esse paciente, tá? E você, você vê aí no caso da Cleveland Clinic, que você tem um programa para pacientes como detox do seu intestino, a questão cetogênica, a questão emocional, a questão da sua atividade física, tá? Um outro local fundamental e de grande relevância, quem não conhece, a Universidade de Stanford. Todos nós sabemos da importância da Universidade de Stanford. E ela tem um centro de medicina integrada lá. E se você observar,
eu coloquei um resumo apenas de alguns dos sintomas que você trata desses pacientes. Você vê na tela a dor crônica, tá? A enxaqueca, a ansiedade. Qual é a diferença que você tem em Stanford quando você fala de medicina integrativa funcional para tratar a dor crônica para a medicina tradicional? É que, na verdade, nós não vamos usar medicações normalmente. Nós podemos até usar a medicina tradicional em alguns casos, mas normalmente nas doenças agudas, tá? Quer dizer, quando você tem uma doença mais aguda. Quando você tem uma doença crônica, quer dizer, você precisa, na verdade, ter uma multidisciplinar. Você tem vários profissionais que vão agir para aliviar exatamente essa dor crônica, tá? Porque, na verdade, o que a medicina integrativa tem de diferente? O nome já mostra a integração dos sistemas. Nós não podemos separar o corpo, os órgãos. Na verdade, um é completamente associado ao outro. Então, essa é a base da medicina integrativa. E o que é medicina funcional? É exatamente igual à medicina integrativa, só que o nome é funcional porque nós usamos, na verdade, a fisiologia. Porque a diferença da medicina funcional integrativa para a medicina tradicional, além de não tratar sintomas, tá, e doenças específicas, nós tratamos o quê? O desequilíbrio do seu sistema imunológico, cardiológico, gastrointestinal, neurológico, tá? Quando você chega no meu consultório com fadiga e você vem para o médico tradicional, você vai receber medicação. No meu caso específico, eu vou tentar descobrir aonde está o seu desequilíbrio que está levando você à fadiga, tá? Então, é muito comum, por exemplo, você ter a fadiga por uma falta de sono, você verá. Quer dizer, é uma causa muito comum você que tem fluxo, você que tem apneia do sono, portanto, você não tem a qualidade ou a quantidade de sono adequada, tá certo? Você precisa entender que você vai ter uma curva de cortisol não regeneradora, tá certo? Então é fundamental, tá, que nós como médicos ou como profissionais de área de saúde possamos entender e separar exatamente a fadiga de uma pessoa de outra, tá certo? Porque na verdade quando você coloca a doença como um todo, como você diz, a raça negra é mais frequentemente acometida de hipertensão arterial. Isso é estatístico, tá? Então, é importante ter estatística, sim, fundamental. Mas, na verdade, na hora que você está no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu consultório, você está tratando com o indivíduo, com a individualidade. Então, é nesse momento em que você, então, tem que entender o que está causando o problema de cada pessoa independente. Por exemplo, a própria fadiga. Se for uma fadiga a nível cerebral, você pode apresentar sintomas de ansiedade. Ou você pode apresentar sintomas de depressão, certo? Então, o que acontece? Você tem que, através do exame clínico, do bate-papo, quer dizer, do dia a dia, da convivência com o paciente, você tem que entender, tirar dele o que ele tem que te mostrar, onde está o desequilíbrio, o contato, tá? Por quê? Porque é muito comum hoje no nosso consultório, o que acontece? Você médico, você fisioterapeuta, você enfermeiro que atende o cliente, o que a gente vê hoje em dia? O cliente chega para você, o paciente, ele já chega com os exames prontos, tá certo? Então, quando ele chega com os exames prontos, é como se você não precisasse perguntar o nome dele. Então, nós estamos regredindo. Então, ao invés de evoluirmos através da individualidade, nós dividimos o paciente. E aí, o que aconteceu? Nós utilizamos os exames. E aí, se perdeu. Não, na verdade, nós temos que entender que o paciente tem que entrar com a anamnese. Foi isso que nós aprendemos na faculdade. Depois tem o exame clínico. Os exames são complementares. Eles serão utilizados, tá certo? Mas serão utilizados após eu fazer a análise individual. Uma suspeita diagnóstica do que você está me referindo como sintoma, como o que está te incomodando naquele momento. Os exames que eu uso na medicina integrativa são os mesmos da medicina tradicional? Você tem que entender que não. Por quê? Porque, na verdade, quando você, médico tradicional, você é profissional da área de saúde que é não integrativo, você, o que você faz? Você vê mais a parte de
exame de laboratório, tá? E você vê exame de imagem. O que eu faço na medicina integrativa? Eu tenho uma amplitude muito maior. E o que eu pesquiso mais? Eu pesquiso muito, na verdade, o metabolismo, a bioquímica, a função mitocondrial, tá? Que nós veremos aos poucos, durante esse processo de lives e de curso, que a mitocôndria, nosso centro energético do corpo, é quem vai te dar disposição, memória, força, saúde ou não, tá? Então, meus exames são muito direcionados para a bioquímica. Então, a grande dificuldade de você, médico, profissional da área de saúde, que está se tornando um médico integrativo, é porque você tem que entender que a química é a base disso. Então, se você juntar a química com a fisiologia, você vai ter um conhecimento muito grande, tá? E você aí só vai ter que conectar os sistemas do seu corpo, o sistema cardiovascular com o seu sono. O que tem a ver? Tudo. Se nós fizermos os estudos, nós veremos que se você não tem um sono adequado, se você ronca à noite, se você tem apneia do sono, como consequência, você tem um risco maior de 4 vezes de apresentar arritmia. Então, você que tem palpitação, fibrilação atrial, você que pode entender que isso pode ser causado pelo seu sono. Então, não adianta você ir para o médico do sono e depois para um cardiologista. Não. Você no mesmo local, que pode ser, por exemplo, em Stanford, pode ser na Cleveland Clinic, ou aqui no consultório comigo, você vai ter um atendimento amplo, mas não só por mim, porque você verá aos poucos que existirá o quê? Uma série de profissionais, de fisioterapeutas, nutricionistas, que agem, na verdade, no seu corpo como um todo, na parte emocional, na parte física, na parte bioquímica. Então, nós não temos que nos deter somente no sintoma do paciente ou na doença diabetes. Ah, eu tenho diabetes. Ok. O que levou aquele paciente a diabetes? Tá certo? Então, na verdade, nós temos que entender a bioquímica dele. Então, quais são os exames, por exemplo, que eu uso no meu dia a dia? Eu uso o teste dos ácidos orgânicos que são eliminados na urina. Então, quando você faz esse exame de teste dos ácidos orgânicos, o que você consegue com ele? Toda a sua microbiota. E nós sabemos hoje que a genética tão famosa, tão falada, tá? Como um fator fundamental para as doenças. Então, você cansou de ouvir falar nisso, de você é hipertenso, sempre será hipertenso. Isso não existe, isso, tá? Você é hipertenso porque tem uma alteração no seu corpo, nos seus sistemas do seu corpo, que estão levando a uma aceleração do volume ou da frequência cardíaca. E isso pode ser devido à ansiedade? Pode, mas pode ser devido a um sono inadequado ou uma alimentação inadequada. O sal tão comum, né? O sal que a gente ouve no nosso dia a dia, que nós médicos prescrevemos. Nós já paramos para entender por que o sal dá hipertensão? Porque nós usamos o sal errado. É o cloreto de sódio. E na hora que eu uso o cloreto de sódio, porque entenda, isso é um sal que é utilizado há milênios, como você não tinha a geladeira para conservar os alimentos, você usava o cloreto de sódio. E ele retém líquido. E quando ele retém líquido, ele é do volume. Ele leva você à hipertensão. Se você usar outro tipo de sal, que tenha potássio e magnésio, você vai ter o oposto, um relaxamento da musculatura. Então, não é o sal, na verdade, é o tipo, a composição do sal que vai fazer com que você tenha hipertensão ou não, tá? Você tem diabetes. Você sabe que você come errado ou come certo? Você come trigo? Você come lactose? Você come até que horas? Tá? Qual é o seu relógio biológico? Você é uma pessoa mais da noite, quer dizer, você gosta de se alimentar à noite? Você lembra aquela historinha que diz que ladrão de geladeira, o diabético rouba a geladeira? Por que ele rouba a geladeira? Porque, na verdade, ele está, como o relógio biológico dele é noturno, e ele não se alimentou durante o dia, quer dizer, ele não colocou no corpo dele a energia necessária para ele se manter, ele vai ter a necessidade de se alimentar à noite. E esse hábito que nós vamos tentar identificar é que leva ele a comer de noite. E quando você se alimenta à noite, você não vai ter como gastar isso. E automaticamente, o que acontece? Você acumula isso. E isso vira triglicérides, vira colesterol, isso vira gordura no fígado,
a esteatose hepática, isso vira gordura pancreática, que é a gordura visceral, que todo mundo sabe que é mágica. Então, por que nós não vamos na causa do problema, na raiz do problema? Por que a gente vai dar uma droga ou uma química diferente para cada sintoma? Essa é a diferença fundamental que nós vamos aos poucos passar para você. Que quando eu coloco para você, logo nesse início, nesse nosso primeiro contato, hoje, você que está nos assistindo, para quê? Para que você entenda que o mais importante é dizer: a medicina integrativa não existe comprovação científica, a medicina integrativa ela não tem artigos. Eu coloquei para vocês, logo para acabar com essa dúvida, esse obstáculo, esse medo que você de se tornar um médico integrativo, tá? Por quê? Porque se algo fosse algo sério, teria serviço em Stanford? Será que Stanford aceitaria esse tipo de serviço? Será que a Cleveland Clinic também aceitaria isso? Óbvio que não. Então, é fundamental que vocês entendam que a medicina integrativa, e vocês vão ver que nós utilizamos uma série de tipos de tratamentos diferentes, como yoga, tai chi chuan, alongamento, atividade física, nutrição, modulação hormonal, métodos de atividade física como Von Ardenne, câmara hiperbárica, quer dizer, ozonioterapia. Você tem um mundo de ferramentas que você pode utilizar para equilibrar o corpo do ser. E você sempre entendendo qual é a faixa etária, qual é o sexo. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? O quê? É que você vai ter que individualizar, tá? Quantos anos tem aquela pessoa? Qual é o sintoma daquela pessoa? E você vai agir de maneira que você vai tirar a causa do problema. Então, vocês estão agora vendo que essas clínicas e essa universidade de Stanford tem esse serviço. Portanto, fiquem tranquilos, vocês estão mais do que respaldados, tá certo? Inclusive, a minha formação, que é uma formação feita na área de medicina integrativa específica, tá? Era feita nos Estados Unidos. O curso, quando a gente nós fazemos nos Estados Unidos, ela não é especificamente para médico, ela atinge enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, tá certo? Então, você pode ter várias especialidades médicas, tá? Várias especialidades da área de saúde, melhor dizendo, tá? Então não é médico específico que faz isso. Nós precisamos de um grupo de profissionais que entendam por quê? Porque cada um na sua especialidade. Então, por exemplo, se o sintoma está relacionado com dores musculares, nada melhor do que eu ter uma ajuda, que eu sou cardiologista, a priori, certo? Então, a minha formação inicial, cardiologia. Então, eu só trato coração? Não. Eu vou entender um pouco de cada coisa. Mas é óbvio que eu preciso da ajuda do especialista da fisioterapia. Então, nada melhor que usar uma osteopatia, uma microfisioterapia, uma terapia neural para esse paciente. E aí eu entro com a modulação hormonal, por exemplo, se você já menopausou, e você vai ver que eu vou melhorar a sua sarcopenia e ela vai melhorar a sua postura. Então, nós começamos a trabalhar com você de maneira de equipe, de grupo, tá? Lógico, sabendo sempre que o que eu fizer vai te ajudar. E o que ela vai fazer com você, o outro profissional, vai somar, tá certo? Vai agir associado e vai agregar o valor. Quando nós pensamos como médico tradicional, o que nós fazemos? Nós só lidamos com aquele sintoma. Hipertensão, eu tenho uma medicação. Colesterol, eu tenho uma medicação. Mas por que eu tenho que ter medicação para tudo e não vou tentar melhorar a causa? Então, entendam bem, ser médico integrativo não te impede de ser um profissional da área de saúde que tenha a questão de tratar a pessoa de maneira isolada, tá? Ou só eu vou fazer aquilo. Eu vou ter que entender um pouco de tudo, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma abordagem da medicina funcional à saúde. O que nós vemos aí? Vemos o seguinte, é uma abordagem de sistemas, tá? Quer dizer, a biologia para criar saúde. Lembra que eu te falei? A fisiologia, os sistemas do seu corpo, o sistema cardiovascular, seu sistema neurológico. E tudo isso baseado em evidências, em trabalhos científicos, atingindo sempre a origem, a raiz, a causa. Não se esquecendo do quê? Que a interação físico, mental, emocional e espiritual
Veja como é grande o corpo humano. E você vai achar que isso é novo? Não. O yoga é uma coisa nova? Não. A acupuntura é uma coisa nova? Tem de milênios isso, tá certo? Então, nós vamos utilizar várias ferramentas para isso. Então, o que nós vamos tentar passar para vocês aos poucos é que a genética é importante, mas os hábitos de vida, o estilo de vida, ele é, no mundo atual, chamado de epigenética, ela vai fazer com que você tenha uma resposta totalmente diferente. Então, a mudança do seu estilo de vida, seja ele do sono, seja ele usando suplemento, seja ele fazendo alguma terapia alternativa, ela é fundamental. Então, o poder da epigenética hoje, se fala, se tem escrito 80% e a genética só 20%, eu não gosto muito de colocar números específicos em medicina, tá? O importante é que você tenha em mente o seguinte: se você é uma pessoa hipertensa, tá certo? E come mal, você vai manter a sua hipertensão. Mas se você acredita que sua asma, que sua TPM, que sua endometriose pode melhorar, pode entrar em equilíbrio, você vai ter uma melhora significativa. Então, por exemplo, a epigenética, tá certo? Quer dizer, quando você dorme mais cedo, quando você come o alimento correto, você tira o trigo, a lactose, por exemplo, você vai estimular genes de maneira diferente. Como consequência, as reações químicas, a bioquímica que vai ser ativada, quer dizer, os sinalizadores celulares serão completamente diferentes, tá? Então, o produto produzido, por exemplo, o hormônio, vai ser diferente. Você vai ter uma quantidade de hormônio diferente, um tipo de hormônio diferente, uma quantidade diferente. O sistema imunológico também vai ser ativado de maneira diferente. Não podemos esquecer que, por exemplo, eu tenho 57 anos. Com a minha faixa etária, eu sei que praticamente 80% de minha imunologia está no meu intestino. E aí, já correlacionei o intestino com a alimentação. Mas eu tenho não esquecer também que a imunologia está no intestino. Por quê? Porque as células que estão dentro do intestino são as células que estão nos gânglios também, que estão no baço, que estão na medula óssea, tá certo? A questão da imunidade, por exemplo, é que com a idade você perde os seus ossos longos, o seu timo desaparece. E aí você tem no seu intestino como principal órgão imunológico, tá certo? Então, e o que entra no intestino? É o que vai te causar saúde e o que vai te causar doença, tá certo? E aí, você sempre ouviu falar em inflamação. Lembra sempre isso. Inflamação é algo que você criou. O seu corpo tentou defender você. Agora, às vezes, como você insiste diariamente em usar um hábito inadequado, você vai ter uma inflamação em excesso. E o nome da inflamação é doença autoimune. E aí vem o lúpus, você tem a doença reumatológica, mas você tem que entender que se você mudar o seu estilo de vida, sua inflamação será menos intensa. Então você vai ter a defesa, mas a defesa não vai atingir o seu corpo, tá? Eu não gosto nunca de falar na palavra cura, eu gosto sempre de usar a palavra, na verdade, equilíbrio. Por quê? Porque você pode melhorar tudo hoje, tá certo? Mas se você voltar a cometer os mesmos deslizes que você fazia anteriormente, como consequência, você vai ter de novo os sintomas, certo? Nós vamos começar hoje, agora, falando sobre nutrição, que é apenas um item, mas fundamental. Note que eu acabei de dizer exatamente o que você tem no intestino. Então, hoje sabemos que a sua microbiota, ela é fundamental. Você tem diabetes, você tem câncer de mama, você tem câncer de útero. Quer dizer, nós sabemos a partir de 2001 que cada doença ela vai ter uma composição de bactérias, vírus e fungos no seu intestino. Se você tiver um desequilíbrio desse microbioma, seja na qualidade ou na diversidade ou na quantidade, você então, na verdade, vai ter uma disbiose, um desequilíbrio dessa flora. E aí começam os seus problemas, tá? E aí isso vai associar-se à sua genética e vai direcionar você a ter a doença que você tem a predisposição, aquela genética, aquele DNA que você trouxe do seu pai e sua mãe. Mas lembra, se você fizer a epigenética, o seu DNA pode ser estimulado
de forma diferente. Os genes vão ter um transporte através do RNA e do seu mensageiro e transportador levar informações diferentes e o produto final será diferente, certo? Então, o alimento, se você lembrar que a sua fonte energética ou a sua usina elétrica, que são 70% dos seus músculos e do cérebro, que são as mitocôndrias, elas precisam de 2 itens, tá? Básico isso, fundamental isso, tá? Sua energia de sua casa depende do quê? Depende da luz, ok? O seu gás de cozinha depende do gás ali que vai gerar energia. O seu corpo precisa de oxigênio e de nutrição. E o nutriente, ele vai ser um nutriente saudável ou um antinutriente. Então, por que você diz que o alimento é energia? Que o alimento vai ser utilizado pela mitocôndria para produzir ATP, tá certo? Então, essa alimentação, ela vai produzir a energia que você precisa. E o alimento é uma informação, óbvio, que se você leva um alimento inadequado, tá certo? Você vai ter uma informação inadequada. Nós chamamos isso de quê? Antinutriente, certo? Então, comer é uma coisa que hoje você acha que aquele alimento não é tão gostoso, que é difícil você não comer o pão. Por que eu não posso comer pão? Posso comer pão. O que eu não posso comer, na verdade, é o trigo, tá certo? Então, o que eu tenho que entender algumas coisas de alimentação? Por exemplo, os alimentos integrais. O que tem alimento integral? Ele tem fibra. Então, o que é fibra? Fibra é aquilo que vai facilitar o seu sistema digestivo funcionar, tá? Sistema digestivo intestinal esse que é fundamental hoje, que nós sabemos a correlação dele direta com o seu cérebro, por exemplo. Então, você tem hoje um link entre cérebro e intestino, nós sabemos. E essa microbiota, que vai depender do que você come, ela vai mandar emitir sinais positivos ou não. Então, por exemplo, eu prefiro alimento integral, tá? E não processado e não refinado. Eu prefiro alimentações mais ligadas a plantas. Então, por exemplo, uma dieta cetogênica, que nós sabemos que nós utilizamos mais a gordura do que, na verdade, o carboidrato, você tem que entender o seguinte: qual é a gordura que eu uso? O bacon? Eu uso a gordura da picanha? Não é essa gordura que nós estamos falando. Nós estamos falando, na verdade, do abacate, do coco, da gordura vegetal. Então, você está fazendo uma alimentação que é anti-inflamatória. Porque se você lembrar, a gordura, o ômega 3, ele é anti-inflamatório porque ele bloqueia o ciclo do ácido araquidônico. Quando você fala de ômega 6 e 9, aí começa a ter que ter uma proporção. Por isso que o ideal é não suplementar muito ômega 6 e 9, e sim usar só como alimentos, porque automaticamente ele já vem equilibrado, tá certo? Mas entenda, a gordura vegetal, ela é anti-inflamatória. Ela, na verdade, ela é fundamental para você, porque ela vai melhorar você em todos os aspectos. Ela melhora muito o seu rendimento. Por quê? Porque a gordura, além de ser inflamatória, ela tem uma capacidade de gerar energia 3 vezes maior que a do carboidrato. Então, qual é o alimento que eu vou escolher? Eu estou com fome agora, ou eu vou fazer exercício. Eu uso coco, abacate ou uso a beterraba e a banana? Eu vou dar preferência sempre o coco ao abacate, porque eu vou ter uma energia mais longa, mais duradoura. Enquanto se eu usar o carboidrato, certo até que a banana, por exemplo, é um bom carboidrato, a beterraba é outro bom carboidrato, mas você vai ter uma energia mais curta. Tanto é que os atletas de alto nível, eles usam a dieta cetogênica, certo? Fibras. Quanto de fibra utilizar por dia? 25 a 30 gramas, tá certo? Mas isso é difícil você calcular, é outra coisa básica, tá? Não vamos fazer essa coisa de pesar, de medir a alimentação. Aos poucos eu vou orientando vocês a entender que o horário de comer é o horário que o cérebro funciona. Se você é uma pessoa que entende que o mundo é do dia, tá? Você tem que entender que a mitocôndria produz energia para alimentar o corpo, mas é o seu cérebro que consome metade dessa energia. Então, que horas você usa o cérebro? Ao longo do dia. Então, por que comer à noite? Tá certo? Se você comer à noite, você vai estar utilizando no momento errado. Você vai usar ao longo do dia. Então, o horário de comer, tá certo? Mais importante do que a quantidade, do que pesar. Fundamental a gente quebrar um pouco desses paradigmas.
tá? De querer, tem balança? Quanto é que você comeu? 10 gramas? Como até às 18 horas, tá? Então, aos poucos, eu vou explicando para vocês a forma ideal de se alimentar. Aos poucos, vou passando para vocês de que forma, qual é a melhor dieta que tem. Ela vai se encaixar em você ao longo dessas lives, ao longo do curso, eu vou falar especificamente para vocês, tá? Lembra sempre também que os alimentos, eles têm toxinas, não é isso? Nós ouvimos falar isso com frequência. E é por isso que, na verdade, você tem no feijão uma forma básica disso. Por que você usa, às vezes, o feijão e bota ele de molho? Para tirar um pouco das pectinas, não é isso? Que dá distensão abdominal. Isso, de molho. Mas por que você não usa ozonioterapia, tá? O ozônio vaginal, o ozônio domiciliar, desculpe. Você existe um gerador de ozônio domiciliar, de custo bem barato, R$ 200. E se você colocar dele o feijão ou qualquer alimento dentro de uma bacia, em 30 minutos, você verá a espuma aparecer, tá certo? E como consequência, você vai ter o quê? Você vai ter a redução da distensão abdominal, tá bom? Então, como é que eu tiro as toxinas dos alimentos? Eu boto no vinagre? Eu boto como? Eu boto de molho? Então, a forma mais eficiente, tá? É quando você usa o ozônio domiciliar, certo? Fundamental entender isso. Legumes, tá? Então, nós estamos vendo aí na tela agora os legumes. Por que comer legumes? Porque ele tem fitonutrientes, porque ele tem antioxidantes e ele tem fibras. Vamos falar uma coisa aqui agora, antioxidante. Nós ouvimos falar isso todos os dias. Antioxidante, antioxidante. O que é antioxidante? Seguinte, a verdade, o corpo ele tem que estar em equilíbrio no processo de oxidação e de redução. Você não pode oxidar mais ou reduzir mais, ele está em equilíbrio, tá certo? Então, o antioxidante, quer dizer, o alimento, aquele alimento que vai fazer com que você elimine os radicais livres, tá certo? São aqueles alimentos que vão fazer com que você produza mais NAD e glutationa, que vai fazer com que você tenha menos inflamação, tá certo? Então, isso é ser um alimento antioxidante, tá? Os fitonutrientes são antioxidantes. Como consequência, eles são anti-inflamatórios. E por que são anticancerígenos? Porque o câncer, como a diabetes, como a esteatose hepática, não deixa de ser uma inflamação. Então, por que inflamação? De novo, vamos voltar um pouquinho. Inflamação foi causada pelo seu próprio sistema imunológico para defender seu corpo. Então, se você não colocou um legume, você colocou outro alimento que não é saudável, seu corpo vai reagir contra isso. Então, o câncer também é uma doença inflamatória. E como é que a gente mostra isso? Nós vimos, hoje em dia, que os protocolos hoje estão muito ligados ao quê? À imunoterapia. O que é imunoterapia? Terapia imunológica. Então, a questão da quimioterapia, ela vem se mantendo, mas nós sabemos a quantidade de efeitos colaterais que elas possuem, tá? E por isso que a própria oncologia clínica tradicional, ela vem evoluindo para a imunoterapia, para tentar equilibrar o seu sistema imunológico. Mas por que você não pode comer legume, tá? E com isso você próprio não equilibra a sua inflamação. E você previne, porque o nosso objetivo aqui hoje é prevenção. Óbvio que se você me aparece no meu consultório, na minha clínica, já com a hipertensão ou já com a doença, óbvio que vamos fazer tratamento em você, seja ele cirúrgico, seja ele clínico. Mas se eu for possível, eu sempre vou associar a prevenção em vocês. Essa prevenção, ela pode ser primária, tá? Quando você não tem a doença, secundária, quando você já tem alguma doença, ou terciária, inclusive quando você já operou. Então vamos pegar um exemplo prático. Você faz uma prevenção primária para o coração. É quando você usa mais legumes para baixar o colesterol. Quando você tira o trigo e lactose para baixar o triglicérides, tá certo? Você não come à noite para baixar a glicemia. Então você está fazendo a prevenção primária. Mas o seu paciente aparece já com angina para você. Aí você tem que fazer a prevenção secundária, porque a doença já está instalada, certo? E quando esse paciente operou, então ele não precisa mais comer legume, ele não precisa ter uma alimentação saudável? Óbvio que precisa, porque aí nós estaríamos fazendo o quê? A prevenção terciária, certo? Então, você tem que comer, como os nutricionistas falam isso há muito tempo, com
arco-íris, quer dizer, multicolorido. O seu prato tem que ser muito colorido. Por que multicolorido? Porque as fitoterapias, os fitonutrientes estão ali. O resveratrol é o vermelhinho, tá certo? Então, na verdade, é por essa razão que você vê que os profissionais da área de nutrição, seja o nutrólogo, seja ele o nutricionista ou mesmo o médico integrativo, vai te orientar a alimentação dessa forma, tá? Frutas, tá? Frutas, de novo, contém fitonutrientes, tá certo? Ela contém açúcar, por isso que você entende que a frutose não pode, você deve evitar usar ela mais à noite, porque lembra, se você usar uma uva de noite, é ruim? Não é ideal. Por quê? Porque é açúcar. E aí você dá pico de insulina. O pico de insulina ele te engorda e ele pode te levar ao refluxo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado no usar frutas ao longo da noite. Tá? Você usa até às 18 horas, tá certo? Fala-se muito de suco, que não se usa suco. Eu gosto sempre de colocar isso para vocês. Depende da composição do suco. Porque quando as pessoas falam em suco, é porque nós pensamos logo nos Estados Unidos, naqueles sucos industrializados. Quando nós falamos de suco, nós pensamos de uma fruta isolada, a laranja. Tá? E, na verdade, você tem que tornar um suco saudável e equilibrado. E, aos poucos, eu vou passar para vocês o sucão, que eu tanto falo aqui no meu consultório, ou o suco vermelho, que eu oriento para vocês usarem durante a atividade física, em que vai constar de farinhas, de gorduras vegetais, certo? Para diminuir a questão dos carboidratos, tá? Feijão e leguminosas, tá certo? Você tem o quê? Proteína, tá certo? Proteína vegetal, tá? E gordura boa. É um carboidrato complexo, tá? E tem pouco impacto no açúcar, ponto. Porque ele é complexo. Porque se você usar um carboidrato simples, você vai ter um pico maior de insulina. Então, nós usamos o carboidrato complexo, certo? A medicina dos Estados Unidos, ela por hábito, o que eles determinaram em média? Que você tenha no seu prato de comida 50% de carboidrato e a outra metade seja gordura e proteína. Hoje sabemos que isso é o que faz a medicina do mundo, tá? Dos Estados Unidos, quer dizer, do lado oeste do mundo, ser completamente diferente do lado leste. Então, quando nós falamos dos países orientais, nós pensamos em quê? Comida fermentada, né? Kombucha, né? Não é a comida deles? Eles adoram isso, eles adoram iogurte, tá certo? Quer dizer, o oriental, ele tem uma alimentação mais fermentada, mais rico em lactobacilos, com o objetivo de quê? De melhorar a sua flora intestinal. Quando nós vamos para o lado dos Estados Unidos, aí é que nós começamos a ter erros clássicos, que é o uso de carboidrato. E a indústria alimentícia, ela sabe disso. Ela sabe que o seu cérebro, tá certo? Ele adora carboidrato. Então, uma frase que é muito comum, que eu costumo falar com os pacientes é, na verdade, é o seguinte: quando você está nervosa, você te dá água com açúcar. Por que açúcar? Porque te acalma, não é isso? Eles sabem disso. Então, o sanduíche que seu filho come, tá? Nos restaurantes que vendem essas comidas de fast food, eles têm pouca fibra, eles têm muito açúcar de milho, entendeu? Por quê? Porque eles sabem que aquilo vai atrair seu filho, que vai comer vários sanduíches, pela falta de fibra que não leva à saciedade e pelo excesso de açúcar que leva ao pico de insulina, entendeu? Então, não é nada por acaso que acontece. Então, nós temos que entender o seguinte: por que se você acompanha os números dos Estados Unidos, você vê o índice de doença coronariana cada vez maior, o índice de obesidade cada vez maior. E agora nós estamos vendo que o câncer está aumentando de maneira drástica. Por quê? Porque o estilo de vida não é saudável. Então, por que nós nos aproximamos mais dos hábitos orientais, que trabalha-se menos, tá certo? Come-se melhor, dorme-se melhor. Por que não temos o estilo de vida? Se faz yoga, se trata bem da respiração, não é isso que nós temos no Oriente? Não é essa visão que nós temos do Oriente? Então, por que nós não tentamos um pouco mudar esse nosso estilo de vida? Porque isso é uma coisa que já deu certo. Ninguém está inventando a roda, certo? Na verdade, isso já existe. Há milênios que os orientais são assim. Mas, na verdade, o mundo é capitalista. Né? E os Estados Unidos, nós sabemos que é o maior país capitalista do mundo. Não é isso? Então, qual é o objetivo deles?
Na verdade, o objetivo deles é manter o capitalismo. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, tá certo? Então, continuando aqui com o feijão, veja que a gente viu ali que você pode botar imersão, que isso é uma coisa que sua mãe faz há mais de 50 anos, bota de molho o dia inteiro para soltar as pectinas e lectinas, e com isso você diminui a distensão abdominal, não é isso? Isso. Use o ozônio domiciliar. Você vai ter uma resposta mais completa e rápida, certo? Quando você ouve falar muito, na verdade, de grãos e sementes, você fica na dúvida, né? Por que todo mundo usa grão e semente hoje? Porque, na verdade, é um alimento que dá saciedade, tá certo? E ele é rico em proteínas e gordura boa, tá certo? Quer dizer, a melhor gordura é aquela anti-inflamatória que está mais localizada com ômega 3. Mas quando você se alimenta e que você não suplementa, porque quando você suplementa, você tem que ter uma proporção, tá, entre o ômega 6, o 3 e o próprio 9. Mas quando você se alimenta, você precisa ficar menos preocupado. Então, uma comida que você use salada, tá, que você vai ter fibra e você vai ter o quê? Uma melhora da sua função intestinal. Que você usa grãos, que vai te dar saciedade e energia, tá certo? Você não usa manteiga, certo? Somente a manteiga de coco, uma manteiga, tá certo? Que é vegetal. Ou você usa leite, leite vegetal, leite de coco, de amêndoa, tá certo? Você pode usar leite e manteiga desde que não sejam de origem animal, tá certo? Isso é fundamental. Lembra sempre de uma frase que eu gosto de lembrar para vocês. Todo recém-nascido que eu conheço tem meleca, bochecha, barriga e gofa, ok? E ninguém quer comer para depois ficar colocado de frente para a gente dar aquele arrotinho do neném, não é isso? Que é causado pelo refluxo do leite. Então, use o leite vegetal, tá certo? Eu costumo dizer também o seguinte, que do mesmo forma em que eu não produzo mais hormônio como eu tinha quando eu era jovem, quando eu tinha 25 anos, eu não tenho uma capacidade digestiva de digerir e absorver os nutrientes como antes. Por que então eu não facilito o meu sistema digestivo? Eu dou para eles farinha. Então, eu costumo dizer o seguinte, meu filho come pedra, eu como areia. Então, pegue os grãos, às vezes, e triture ele. Você vai ter a farinha. Você faz a mistura das farinhas. Como consequência, você vai ter o quê? Você vai ter uma variedade maior e um equilíbrio maior do alimento que você está ingerindo. Tá certo? Mais uma vez, nós estamos agora falando sobre os grãos integrais, tá certo? Que são grãos que não são processados, tá certo? Evitar a massa branca. O que é massa branca? Que se fala, são termos, pão branco, são termos que é melhor a gente ser mais científico, porque nós estamos lidando com o quê? Com profissionais da área de saúde, profissionais que têm que entender a origem dos problemas. Então, e você que é médico, você tem que entender que a questão não é pão branco, tá certo? A questão é pão sem farinha de trigo. A massa, o macarrão, sem farinha de trigo. Então, o seu paciente ele pode comer pão, desde que seja composto de farinhas que não sejam de trigo, de amêndoa, de castanha. Ele pode usar o macarrão, desde que não seja, na verdade, com farinha de trigo. Então, você tem o macarrão de arroz, tá certo? E outras variedades de farinhas que você pode fazer o macarrão. Porque quando você usa as proteínas do glúten, você sabe que você não digere ela, tá certo? E você acaba causando o quê? Uma inflamação no seu intestino. E aí começam as doenças a aparecerem, tá certo? Ativando o sistema imunológico, inflamando, e aí as consequências virão disso aí. Então, o que nós temos que fazer? Evitar o uso de alimentos que façam feridas no meu estômago, feridas no meu intestino. Feridas, sim. Nossa área médica chama isso de quê? Leak gut. Leak é aquela abertura. Gut vem do intestino. Então, isso acontece porque você come de maneira inadequada e você faz a ferida. O leak gut, vamos lá, vamos ser mais simples, é uma gastrite, um divertículo, quer dizer, só para vocês entenderem, é um processo inflamatório da mucosa do seu intestino, é uma rachadura, é um aumento de permeabilidade. E quando nós nos utilizamos desses alimentos, por essa fresta do intestino entre as células penetra o agente inflamatório, um tipo liposacarídeos,
uma outra citocina, você vai ter um processo inflamatório a nível de mitocôndria. E aonde que vai ter o problema? Aonde você inflamou sua mitocôndria, seja ela no cérebro, seja ela no coração. Deu para entender? Quer dizer, a origem está no alimento. Agora, aonde apareceu a doença é que depende da sua predisposição genética. Mas se você fizer a sua epigenética, você vai evitar tudo isso. Tá? Isso é muito importante a repetição disso, porque é a repetição que faz o aprendizado, tá certo? Então, todos nós da área de saúde temos que ter essa noção, tá certo? Porque nós somos cobrados disso. Dia a dia, nós somos cobrados muito mais hoje. Por quê? Porque hoje a internet faz com que nossos clientes entrem em nosso consultório já sabendo mais que a gente, tá? Nos questionando sobre aquilo ali, tá? E o ômega 3, doutor? E o coco? E o azeite? Eu posso comer? Eu ouvi falar numa aula na internet que eu vou comer gordura animal, tá? Eu vi um profissional da área de saúde que usa, na verdade, gordura saturada, e ele diz que é uma gordura boa. Não, gordura vegetal, tá? Então, nós temos que estudar. Para quê? Para que nós não fiquemos sem resposta, né? Para que nós possamos orientar nossos clientes, porque eles sentem segurança quando eles olham nos seus olhos e fazem a pergunta e que nós gaguejamos. E nós, da área de saúde, seja enfermeiro, fisioterapeuta ou médico, eu sou médico, mas eu sou médico ortopedista. Eu não preciso saber de comida. Como não? Se o paciente te procurou porque ele tem uma doença articular, uma dor articular, você tem que saber, como reumato ou como ortopedista, como comer melhor. Porque senão o seu intestino produz anticorpo contra a sua articulação e você tem uma doença articular. E quem é que vai tratar essa doença articular? É você. Você é ortopedista. Você é reumatologista. Tá certo? E se você não souber orientar a alimentação, e pode ter certeza que ele vai te cobrar. Tá certo? Hoje em dia, todo mundo sabe disso, tá? Então, gorduras boas, tá? Gorduras boas, abacate, feijão, leguminosas, azeite, coco, tá certo? Peixe pequeno, vocês estão vendo aí, cavala, sardinha. Então, aos poucos, não fique preocupado, e eu não vou detalhar muito para não sobrecarregar hoje nessa primeira live, mas aos poucos eu vou passando para vocês detalhadamente cada composição e que tipo de alimento nós deveríamos comer, tá certo? Fibra, tá? Falamos anteriormente, nós sabemos também, depois discutiremos que existe a fibra solúvel e a não solúvel. O importante para a fibra, por exemplo, que ela diminui o colesterol. Por acaso, você orienta seu paciente a aumentar a quantidade de fibra ou você entra com estatina? Entrar com estatina é, na verdade, uma medida que você faz quando você já está na fase aguda da doença, tá certo? Que você pode utilizar. Mas se você usar a estatina de maneira contínua, nós sabemos que, apesar dela ter as funções positivas de estabilizar a placa, ela vai fazer com que você tenha uma perca de várias substâncias fundamentais para o seu equilíbrio energético. Então, vocês já ouviram falar em coenzima Q10. E o remédio de colesterol reduz a coenzima Q10. E aí entra uma briga desnecessária, tá? Entre a medicina tradicional, que fala do remédio, e da medicina integrativa, que quer que você melhore com a fibra. Então, vamos lá, vamos tentar unir o grupo, né? Tentar fazer ambas as partes. Se você quer usar a medicação na doença aguda, pode. Vamos estar com cuidado na dose. Quer dizer, o que mais vejo na prática aqui no meu dia a dia é você usar estatina, às vezes, com 80 miligramas. É óbvio que numa dose dessa você vai ter o efeito colateral, você vai provocar dores musculares, tá? Então, se você quer ter uma melhora do paciente, aumente a fibra dele. Se você quer que ele reduza o colesterol sem efeito colateral, melhore a nutrição dele. E a fibra é uma das possibilidades grandes disso, tá certo? E aí você vê que como o seu sistema digestivo ele elimina muito, é um órgão desintoxicador seu, né? A pele é um órgão desintoxicador através da transpiração, o intestino através da movimentação das vezes que você vai ao banheiro, na verdade, ele elimina o quê? Na verdade, os hormônios, as toxinas, ele vai desintoxicar você, certo? Ele não vai deixar você enfesado, ele vai melhorar você, ele vai melhorar o seu microbioma, tá? Um número, só para você ter noção, em torno de
30 gramas, 25 a 30 gramas, tá? Todos nós sabemos que nós podemos ter um microbioma equilibrado ou desequilibrado. Como é o nome mesmo do desequilíbrio do microbioma? Disbiose, não é isso? E nós fazemos exame. É comum os exames comuns que nós fazemos no dia a dia da disbiose positiva? Não. Não é tão frequente assim. Você vai ver na prática que você vai encontrar naqueles pacientes que usam, por exemplo, antibiótico contínuo. Ele vai dar disbiose positiva. Ou aquele paciente que está muito em desequilíbrio, tá? Mas, na verdade, o desequilíbrio, essa disbiose, você pode equilibrar, tá certo? Com o uso do probiótico. Se você usar o probiótico, o que é o probiótico? É o próprio bichinho, tá certo? Que você vai dar para ele, tá certo? E ele vai reequilibrar o seu intestino. E o que é prebiótico? É o que o bichinho vai comer. Então, o bichinho vai comer prebiótico, tá certo? E o probiótico é o bichinho que você está dando para o seu corpo. Toda vez que você for usar um probiótico, você tem que lembrar de que especificamente você vai querer utilizar. Qual é a doença que você quer? Porque nós acabamos de dizer para vocês que através dos testes ácidos orgânicos, eu tenho uma noção muito precisa do seu microbioma. Então, eu posso saber, através, hoje em dia, qual é a bactéria, o fungo específico. E, como consequência, você vai ter um probiótico específico para inflamação, para intolerância à lactose, tá certo? E aonde entra, tá, o prebiótico? É para manter vivo o bichinho lá dentro, tá certo? Então, quando você for comprar algum tipo de probiótico, lembra, o maior número de espécies, que você vai lá, está escrito em inglês strains, e quanto mais bilhões, melhor. Porque no seu corpo você tem trilhões de bactérias dentro do seu sistema intestinal e no corpo como um todo, tá certo? Então, quanto maior a quantidade, quanto maior a variedade, melhor resultado você terá, tá certo? Algo que é muito falado ultimamente, jejum intermitente, tá certo? E isso é realmente muito importante que a gente explique para vocês, e ele tem outras variáveis que nós temos que entender. Vamos lá. Que horas você usa o cérebro durante o dia? Qual é o órgão que mais consome energia? O seu cérebro. Como é que eu posso fazer jejum intermitente durante o dia? Como é que eu posso tomar um café da manhã às 7 e almoçar às 12? É óbvio que o seu carro, que é o seu corpo, vai ter falta de gasolina. E aí você vai acabar o quê? Tendo falha de memória, indisposição, mau humor. E você vai recorrer para o quê? Para o chá, para o alimento? Você acaba recorrendo para o café. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que entender. O jejum intermitente é fantástico, tá certo? Ele é fantástico. Por quê? Porque ele ativa totalmente o metabolismo, que aos poucos explicava para vocês os mecanismos da sinalização celular que o jejum intermitente estimula. Mas o jejum intermitente deveria ser feito à noite, porque é a hora que você vai descansar. Portanto, a regeneração celular, quer dizer, o rejuvenescimento da sua pele, tá? A ação antioxidante, a melhora do controle da glicose, a reparação do DNA, a redução dos tumores, tudo isso que vocês estão vendo aí na sua frente, eles vão evitar as doenças. E o jejum faz isso, faz. Agora, faça à noite, tá certo? Porque será o momento ideal para isso. E aí, você não sabe por quê. Porque como você não entende de relógio biológico, porque o neurologista é que entende disso, e eu, como cardiologista, não sei disso, eu não sei e passo jejum intermitente qualquer hora. Por isso que a medicina integrativa, ela não tem essa coisa de ser cardio, neuro ou endócrino. Eu sou profissional da área de saúde. Então, eu sei que o jejum intermitente é fundamental e ele causa tudo isso de positivo, porque a sinalização celular que ele desenvolve é bem positiva. Mas eu vou fazer ela no horário correto. Eu vou fazer ela à noite, tá certo? Isso é fundamental que nós tenhamos em mente, tá certo? Orgânico. Por que orgânico? Porque, na verdade, orgânico é o que sua avó comia. Ela plantava no quintal e comia. Só que a população mundial aumentou. Então, hoje em dia é muito complicado comer orgânico pela questão da produção alimentar. Mas se você tiver acesso e condição,
é fundamental que você use isso. Eu costumo dizer o seguinte: comida você compra em feira livre, tá certo? E loja de produtos naturais. Por que feira livre? Vamos parar para imaginar? Quantas maçãs você acha que o vendedor feirante levou? É a mesma que você encontra no hipermercado? Lógico que não. Então, lógico, quando você for no hipermercado, você vai comprar uma maçã que chegou lá 3 meses atrás e que já veio de caminhão. Então, você vai comer uma coisa muito mais, mas já que teve a conservação, tá certo? Usa-se produto, tá certo? Para conservar. Você sabia que os produtos que conservam os alimentos, como maçã, é o mesmo que você usa, por exemplo, no limpador de vidro, tá certo? Quer dizer, absurdo, não é isso? Mas isso é química. Por isso que você precisa entender de química. Não tem que ter medo de química. Tem que ter paciência. E aos poucos você vai entendendo e você vai ver que aquelas letrinhas, aos poucos, elas fazem sentido. E quando você entender uma parte, você vai ver que no outro a célula é igual, tá? Não fique preocupado. Você vai ver que no final do curso, você vai estar achando bioquímica muito fácil, tá certo? Coisa que a gente corre hoje, né? Quando fala de bioquímica e física, nós corremos. Você vai adorar a química. Pode ter certeza que a forma que eu vou te passar a bioquímica vai ser de maneira lenta, gradual. Então, vai entrar de maneira fisiológica para vocês, tá certo? Vamos falar agora de uma outra ferramenta fundamental, exercício físico, não é isso? Exercício físico. Porque o exercício físico ele é anti-inflamatório, ele melhora o humor, ele melhora o microbioma, ele desintoxica, melhora o cérebro. Pronto. Vamos tentar explicar uma coisa de cada vez, tá? Melhora o humor. Por que melhora o humor? Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que eu vou fazer exercício de manhã, eu vou reclamando e eu volto rindo. Porque o exercício faz com que meu intestino, o intestino, de novo, produza os neurotransmissores diferentes. Então, você vai ter liberação de serotonina. Então, você vai voltar rindo, feliz. Agora, lembra do como você foi? Você foi com ácido glutâmico, você foi com norepinefrina no seu cérebro, você foi irritado. Então, o exercício melhora o humor. Por que melhora o microbioma? Porque, na verdade, quando você anda com o seu cachorro, o que o cachorro faz quando você anda? Ele levanta a patinha. Então, ele bota seu intestino para funcionar, tá certo? Então, o exercício, ele desintoxica, porque ele faz o seu intestino funcionar. Ele melhora o seu microbioma, porque ele relaxa você. E o cérebro melhora por quê? Porque o link, lembra? Eixo cérebro, brain and gut. Gut and brain connection. A conexão cérebro-intestino que existe. Óbvio que o exercício ele deve ser separado entre aeróbico e postural. E é óbvio que eu tenho que entender que o exercício aeróbico deve ser feito logo depois que você acorda. Isso é fundamental, tá? E eu vou mostrar para vocês aos poucos por quê. Porque se você orienta seu paciente ou você próprio faz exercício à noite, é porque você é um cara noturno. É você um cara que gosta de exercício de noite. Você vai estar estimulando o cortisol à noite. Você vai ter uma dificuldade maior de dormir e você vai comer de maneira inadequada. Então, veja como você tem que entender um pouco de tudo para você associar para que você tenha um resultado final positivo para o seu corpo. Então, aeróbico é feito ao acordar. O postural, yoga, alongamento, pilates, como você não tem uma excitação maior, você pode fazer à tarde, tá certo? Mas o exercício aeróbico, mesmo você sendo da noite, procure fazer de manhã, tá certo? Que você vai ver que o dia vai ficar longo, totalmente diferente, que você vai conseguir, então, melhorar bastante os seus resultados, tá? Tenha paciência também, porque vai depender da sua idade. Como é que está a sua massa muscular? Quantos anos você tem? Então, por isso que eu tenho que ir devagar, escolher o exercício correto para você, equilibrar a sua musculatura, tá certo? Vamos falar de uma coisa aqui básica. Todo mundo fala de uma coisa chamada de osteopenia, que é o déficit de cálcio nos ossos. Ninguém fala de sarcopenia, que é o déficit de musculatura. E se você comparar o seu fêmur ou sua coluna com o prédio, eu tenho 57 anos. Então, meu prédio tem 57 anos. É óbvio que o que é meus ossos, minhas articulações envelheceram. Então, se eu fizer o exame de imagem, tá? É óbvio que vai entrar bibi papagaio, vou encontrar protusão,
Aí você chama de quê? De artrose. Isso faz parte do envelhecimento. Mas se você fizer um cálculo, tá? Como o seu engenheiro fez para sua casa, que tem a mesma idade sua, 57, ele colocou o quê? Concreto. E qual é o concreto do corpo? É o músculo. Então, se a sua camada muscular estiver forte, suas artérias estão mais elásticas, tá certo? A hipertensão é menor. Suas dores articulares diminuem bastante. E você tem um equilíbrio do corpo maior. Então, a dor que você tem, tipo hernia de disco ou no joelho, vai melhorar bastante, tá certo? Isso é fundamental que nós tenhamos isso em mente. O sono, hein? Sono. Eu vou para o médico especialista em sono. É especialidade, muita especialidade, tá? Que é importante ter, mas nós temos que, você que é fisioterapeuta, você tem que entender isso. Por que o seu cliente chega para fazer seu Pilates e não tem disposição? Você, médico, tem que entender por que você está de manhã, você acorda indisposto, você acorda com dor de cabeça. Por quê? Porque o sono ele é fundamental. O sono, na verdade, você sabe que uma onda de sono ela tem em torno de 90 minutos. E você tem 4 a 5 fases do sono. Então, você deveria ter 6 a 8 horas de sono, tá? De duração, e uma quantidade de sono profundo, em média, de 2 horas. E hoje nós temos várias formas de você medir isso, com esses medidores através de relógios mais complexos e relógios mais simples. Então, não é nada caro e é fundamental o sono. Sono é reparador. Lembra disso? Sua mãe dizia, durma que o sono alimenta, durma que o sono recupera. E você, na verdade, dorme tarde. E hoje em dia nós vemos a quantidade de pessoas que têm déficit de atenção. Não é isso? Que você leva seu filho porque tirou nota baixa ao psicólogo e ele disse que tem TDAH. E, na verdade, o que seu filho tem é um déficit de dopamina, tá certo? Que é um neurotransmissor que boa parte dele é produzida onde? No seu intestino, tá certo? Então, e na hora em que você não dá um sono adequado para seu filho, ele é uma pessoa que ficou com o celular na mão ao longo da noite, você acha que ele vai ter concentração de manhã? Não, porque o neurotransmissor que te dá foco e atenção é a dopamina, tá certo? E quando ela cai, você tem déficit de atenção. E quando ela aumenta, você tem o autismo. É verdade. O mesmo neurotransmissor que te dá foco pode te levar à esquizofrenia, à bipolaridade ou ao déficit de atenção. E ele é a dopamina, tá certo? Então, o sono é fundamental. E o que eu vejo na prática aqui do meu dia a dia? Que é uma das coisas que eu mais faço com frequência, é a mudança do relógio biológico, tá certo? Porque se você é da noite, eu vou trazer você para o dia. Então, eu vou ensinar você a trazer o seu paciente para o dia, porque a pessoa da noite, ela vai ter que ter um apoio, um suporte técnico seu, através, por exemplo, da técnica de von Arlene. Você pega uma pessoa que é da noite, que acorda de manhã fatigado, cansado, você mede o ácido lático dele em jejum, de manhã, já dá 2. Praticamente ele já acorda como ele tivesse feito o exercício, corrida ou maratona. Então, você tem que pegar esse paciente que tem muito ácido lático, e você sabe que o ácido lático fez você ter a contratura muscular, e você faz o quê? Você coloca ele para fazer exercício com von Arden, exercício a 100%. Ele não vai fatigar, não vai cansar. Você vai ver que eu vou te explicar gradualmente isso. E você vai trazer o seu paciente para ser um paciente mais diurno. E você vai ver que a hipertensão, a obesidade, a diabética vai melhorar bastante, tá certo? Então, o sono desintoxica, regenera, repara, leva ao equilíbrio hormonal. O que é equilíbrio hormonal? Quando você não dorme direito, você não tem uma regeneração, porque o seu cortisol não vai subir. Então, quando de manhã você está indisposto, meça o cortisol salivar. É outra coisa fundamental, tá? Os hormônios esteroides, nós medimos normalmente no sangue. E nós fazemos isso somente por uma razão, por causa do custo. Mas nós sabemos quimicamente, ou deveríamos saber, todos nós da área de saúde, tá certo? Que os hormônios esteroides deveriam ser medidos na saliva, ok? Mas nós sabemos que isso tem um custo. Por isso que nós usamos, na verdade, ele no sangue pela facilidade do dia a dia, tá certo? Mas o mais importante é que você entenda, você pediu do sangue,
mas você sabe a limitação daquilo ali, tá certo? Como, por exemplo, vamos dar outro exemplo, os exames de glúten, eles não dão grandes resultados. Então, nós temos que saber a sensibilidade, a acurácia dos exames, tá certo? Então, o sono, quando você não tem um sono adequado, quer dizer, você está vendo ali falando crosstalk, quer dizer, aquele link intestino e cérebro vai fazer o quê? Que o seu cérebro esteja fatigado, tá certo? Então, a memória cai, você começa a ter fadiga mental, fadiga muscular, fadiga no cabelo, fadiga na célula, tá certo? Fadiga causada pela mitocôndria inflamada, tá certo? E você tem que descobrir quais são as deficiências. É hormonal? Não, é a falta de NAD. Ah, é a falta de coenzima Q10. Não, é falta de sono. Não, é porque ele demora a comer. Veja quantos fatores podem levar você a ter essa fadiga. E lembra, a fadiga ela é celular. O tratamento que você faz com o médico integrativo, ele é celular. Independe de que célula seja. A bioquímica é muito semelhante. E nós vamos tratar a célula, tá certo? Então, o sono reparador, como falei anteriormente, ele requer toda uma rotina. Né? Você não pode chegar em casa, depois de jogar um futebol e achar que vai dormir. Eu vou chegar em casa, jogar um futebol, não vai dormir. Você vai ficar com um zoião grande, assustado, não é isso? Então, por isso que eu não jogo bola de noite. Eu só jogo bola, na verdade, de manhã, ok? Eu não vou andar de bicicleta de noite. Por quê? Porque eu vou excitar meu corpo. Eu não vou comer muito à noite. Então, tudo isso faz parte, tá certo? E você vai ver, por exemplo, que eu uso regularmente na medicina integrativa para esses pacientes o sistema endocannabinoide. Por quê? Porque eu começo a lembrar o paciente que por que você está com cansaço de noite e não dormiu bem? Porque você levou todos os problemas do seu dia para a cama. Então, se eu regular o seu sistema endocannabinoide durante o dia, eu equilibro e você chega mais calmo na cama e você dorme mais tranquilo. Deu para entender? Então, a luz é fundamental, tá? O tipo de luz. Então, na verdade, você tem várias ferramentas e você tem que entender que isso tudo é fundamental para que você tenha um sono reparador. Prepare tudo, tá certo? O seu quarto, a luz, o silêncio, para que você tenha um sono adequado que vai fazer o benefício que você precisa, certo? Estresse. O que é estresse? Todo mundo fala essa palavra, eu ouço isso há décadas, ok? Da palavra estresse. Estresse, ansiedade. O que é estresse? Estresse, entendeu? É o estímulo que você recebe de fora para dentro, tá certo? O que você tem que entender é o seguinte, você tem que controlar o estresse. Como é que você controla o estresse? Você tem que fortalecer seu corpo. Porque, entenda, problema todos nós teremos. Necessidade de alcançar e de vencer obstáculos, todos nós teremos, não é isso? E isso será um estresse. Agora, se eu dormir bem, se eu comer bem, se eu fizer uma respiração adequada, se eu meditar de noite, se eu fizer, certo, uma oração, tá? Quer dizer, o que eu quero dizer? Se você fizer algumas medidas em que você faça com que seu corpo fique fortalecido. Vamos dar um exemplo para vocês. Vocês com 20 anos têm muito mais condições de suportar notícias ou obstáculos, tá? Do que você aos 60 anos. Então, aí entra a medicina integrativa e funcional, para entender o porquê disso. Então, quando o seu pai está mal-humorado ou ranzinza, é porque o cortisol dele está alterado. É porque a testosterona dele está baixa. É que o sono dele foi inadequado. É a alimentação dele está ruim. Então, tudo isso faz a diferença numa pessoa mais velha. Quando você pega o jovem, apesar do jovem usar mal o corpo, quer dizer, com mais regularidade, pela própria faixa etária, né? Vai à festa, bebe mais, come qualquer coisa, acha que o mundo é todo dele, faz parte da idade, ele acaba tendo uma recomposição mais fácil, coisa que com a idade não tem. Então, vamos resumir isso? Estresse é algo que todos nós teremos, certo? E ele estará sempre presente, na verdade, na nossa vida. O que nós temos que fazer é simplesmente nos preparar, tá? Para suportar exatamente isso, tá certo? Que é o estresse, que é aquele obstáculo que você vai ter que
enfrentar na sua frente, no amanhã de manhã. Lembra do domingo de noite? Você, domingo de noite, já fica nervoso, porque vai acontecer o quê? Porque vai acontecer o segunda-feira, quer dizer, vai tudo começar na sua vida. E qual é o problema de começar tudo na sua vida? Nenhum. Porque eu vou começar de manhã, de segunda-feira, jogando futebol. Então, um espetáculo isso. Eu vou começar fazendo meu exercício. Então, nenhum problema quanto a isso. Deu para entender? Então, estresse, prepare seu corpo, porque ele vai fazer parte da nossa vida. Tá certo? Diminuir as exposições tóxicas, tá certo? Quando possível for, fantástico, tá certo? Então vamos dar um exemplo para você. O cigarro, ele é claramente, você está absorvendo o quê? Fumaça, que é um metal pesado, tá certo? Mas é só o cigarro? Não. Todos os alimentos hoje, eles já vêm com algumas toxinas. Nós sabemos disso. Por isso que nós vamos usar alguma técnica para desintoxicar o seu alimento, tá certo? Quer dizer, você vai usar um batom, mulher, você vai usar um creme de rosto, você acha que todo aquele produto que você está usando no seu rosto, ele é orgânico, ele é natural? Não. Ele faz bem para você? Não. Mas você não vai deixar de usar um batom, ou um sabonete, ou um shampoo, vai? Não. Então você tem que entender que quando você usa várias substâncias, você tem que contrabalançar. Você tem que, na verdade, usar os desintoxicantes, tá certo? Que vão ser vários, tá certo? Aos poucos vamos dizer, o próprio sono, como nós falamos, o próprio exercício, tá? Então, diminuir as exposições tóxicas, tá certo? É fundamental. Escolhermos os alimentos, os hábitos saudáveis e desintoxicar da melhor forma possível, tá certo? Por exemplo, sua piscina é de ozônio? A minha é de ozônio, mas é muito cara. Esqueça isso, tá? Por exemplo, um gerador de ozônio, ele custa o quê? R$ 2.000 para a piscina. Você não usa cloro. Quem é tóxico é o cloro. Quem é tóxico é o clarificante. Então, você usa um conhecimento básico, tá certo? Para limpar a sua piscina e você vai tomar banho numa água que não tem nenhum tóxico, tá? Então, gradualmente, veja a quantidade de informações que nós, aos poucos, passaremos para vocês, tá? Como melhora a desintoxicação? Aí você vai ter alguns exemplos. Ó. Beber muita água. Por quê? Porque a água, quando você bebe, você vai usar o seu tanto intestino funcionando, como o seu rim, que é o outro desintoxicador. Ir ao banheiro, como nós falamos anteriormente. Quantas vezes mesmo é o ideal? 2 vezes é média. Por que já parou para pensar por que as mulheres têm maior dificuldade de ir ao banheiro do que o homem? Você já parou para entender isso? Ginecologista, você ginecologista, se lembra, porque você, teoricamente, você tem que entender isso. Não, não tem que entender, eu sou ginecologista. Tem que entender por que a mulher não vai no intestino. Você não precisa mandar ela para o nutricionista ou mandar ela procurar o endócrino, mandar ela procurar um outro profissional da área. Você tem que entender. Lembra do eixo cérebro-intestino? Então, se na verdade você não tiver um cérebro equilibrado, o intestino não funciona. O que mesmo as mulheres têm de diferente dos homens? A TPM, o mau humor, não é isso? Isso desequilibra, por isso é um fator muito importante que vai fazer com que a mulher tenha mais dificuldade e achar que não ir ao banheiro por 2, 3 dias é uma coisa até normal. E não pode ser normal isso. Você deve ir 2 a 3 vezes no banheiro por dia. E você não vê isso em homem. Homem normalmente vai no banheiro regularmente. Você só vai encontrar homem com dificuldade ao banheiro quando ele trabalha de turno, por exemplo, porque você altera totalmente o relógio biológico, tá certo? Isso aos poucos vou explicando para vocês, tá bom? Quando você fala de fígado, desintoxicador, porque todo produto que entra, seja ele suplemento, qualquer coisa que você ingira de remédio, você vai ter no fígado a primeira passagem, tá certo? Então, o seu fígado tem que estar equilibrado. E eu vou ter um momento que eu vou falar especificamente as fases do detox 1 e o detox 2 hepático. Vocês vão ver que detox hepático é simples, não é o que vocês veem atualmente, que eu vejo atualmente, colocar pedrinhas para fora. Não. Detox hepático, existem 2 fases específicas. Nós vamos usar os suplementos ideais para cada fase,
para estimular as reações enzimáticas corretas. Tranquilo? Tá certo? Suplementos, ok? Suplementos são um problema, tá? Por que problema? Porque a nossa geração, ela acha isso bomba. Por quê? Porque não temos isso como hábito. Já os nossos filhos usam isso com naturalidade. Então, isso é o computador, o celular, é a evolução. Então, nós temos que entender que quem mais precisa de suplemento, na verdade, somos nós e não nossos filhos. Mas o suplemento, quando bem indicado, ele é fundamental, tá certo? Então, a vitamina D, ele é considerado, inclusive, um hormônio hoje, vocês vão ver aos poucos, tá certo? Quer dizer, é fundamental que você use a vitamina D. Existem inúmeros suplementos. Então, vamos quebrar um pouco essa coisa de suplemento faz mal ao fígado. Não, meu médico endocrinologista disse que suplemento estoura meu rim. Quem estoura seu rim e seu fígado é só você botar no Google. E seu paciente vai lhe perguntar isso, viu? É o analgésico e o anti-inflamatório. É ele que vai te perguntar isso. E se você gaguejar, você perdeu um cliente, você perdeu um paciente, você mostrou ineficiência específica, tá certo? Então é fundamental que a gente tenha esse conhecimento. Suplemento é hormônio, suplemento é aminoácido, suplemento ele pode ser canabidiol. Então, você tem inúmeros suplementos que nós vamos falando ao longo de todo esse processo que nós começamos hoje, certo? Terapias complementares. Na verdade, não é nem complementar, né? Na verdade, o que eu estou colocando para vocês são algumas coisas simples, tá? Que nós usamos na terapia integrativa. O nome é integrativa ou funcional, que torna a nossa fisiologia. Então, olha lá, medicina ayurvédica, tá certo? Que é tão famosa, tá? Você tem o Tai Chi Chuan, a hipnose, a terapia crânio-sacral, quiropraxia. Eu fiz questão de colocar esses nomes para que a gente lembre dos orientais, o estilo de vida oriental, para a gente tentar evitar um pouco desse estilo de vida ocidental que nós temos por hábito manter isso na nossa vida do dia a dia, tá certo? Então, o que eu quero que fique claro hoje para vocês é que hoje foi a primeira, o passo inicial, tá? Nós demos o início a tudo, mas que hoje é apenas o início para uma série de lives e, posteriormente, nós iremos fazer um curso, tá? E queremos, inicialmente, falar de hormônios, tá? O primeiro módulo será de hormônio e vamos falar de tudo. Fiquem tranquilos, que iremos passar tudo. E qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram fazer pergunta, façam, que eu estou aqui para responder você. Eu e todo o meu grupo, tá certo? E meu grupo, ele tem nutricionista, ele tem fisioterapeuta, ele tem enfermeiro, ele tem auxiliar de enfermagem, ele tem biomédico, entenda? Todos são integrativos. Um abraço, tudo de bom para vocês.